inglês, italiano, francês, espanhol e língua de sinais, tudo isso ao mesmo tempo. E eu falo português, óbvio, porque eu sou brasileira, moro no Brasil. Hi guys, how are you? Quem me conhece sabe que eu estudo inglês, italiano, francês, espanhol e língua de sinais, tudo isso ao mesmo tempo. E eu falo português, óbvio, porque eu sou brasileira, moro no Brasil. E algumas pessoas me perguntam como é que eu consigo estudar tantos idiomas ao mesmo tempo. E é o que eu vou falar agora nesse vídeo. Meu nome é Ava Rocha, eu sou professora de inglês no curso online Avante English. E eu postei um vídeo semana passada falando sobre o Duolingo. E nesse vídeo eu expliquei as vantagens e desvantagens de usar o Duolingo e como você deve fazer para que você realmente aprenda. No vídeo eu citei também que eu estudo o espanhol, francês e italiano traduzindo para o inglês e algumas pessoas comentaram dizendo que queriam um vídeo eu explicando como é que eu faço para estudar tantos idiomas assim ao mesmo tempo. Então nesse vídeo eu vou explicar como é que eu faço isso. Bom, para quem me conhece sabe que eu faço curso de inglês, um curso presencial que agora está online, né, devido à questão da pandemia. E eu conheço inglês, eu sou apaixonada por inglês desde muito nova. Só que há pouco mais de um ano eu decidi estudar o francês, italiano e espanhol por conta própria, sozinha. E eu baixei o Duolingo, também arrumei alguns métodos. Só que como é que eu faço para conciliar tantos idiomas assim? Será que dá? Será que eu realmente estou aprendendo? E eu vou falar nesse vídeo como é que eu faço isso. Primeiro, eu organizo a minha rotina, né? Na verdade, eu decidi que eu iria... antes eu tinha um dia para estudar todos os idiomas, menos o inglês. Um dia para estudar em cada horário, um dia que seria só dos idiomas. Só que depois eu decidi que não estava dando certo. E também porque eu poderia misturar, né? Algumas pessoas até perguntam, como é que você faz para não misturar tantos idiomas assim? Visto que, para quem não sabe, o espanhol, francês e italiano são idiomas da mesma família. Então eles parecem muito. E sim, às vezes dá uma confundida assim, né? Só que eu arrumei um jeito que me ajuda a não misturar tanto assim, porque a gente acaba misturando um pouquinho, é normal, nada que atrapalhe tanto a comunicação. E aí o que eu faço? Eu tenho um dia para estudar cada idioma. Então a minha rotina é, segunda-feira eu estudo francês, quarta-feira eu estudo espanhol e sexta-feira eu estudo italiano. Todos esses dias eu vejo algo de inglês, porque eu tenho o Instagram da Avante English, eu ouço a música, eu vejo a expressão em inglês, enfim. Só que nesses dias específicos, como eu falei, segunda, quarta e sexta, eu tiro um tempo para estudar esses idiomas. Na segunda o francês, na quarta o espanhol e na sexta o italiano. Como é que eu estudo tantos idiomas assim? Que métodos que eu uso, enfim. Primeiramente, eu tenho um caderninho de idiomas, que eu vou mostrar para vocês agora. Esse é o meu caderno de idiomas, lindo, né, preto. Ele tem apenas uma matéria, se eu não me engano, acho que sim. Só que como eu não uso só o caderno, eu não faço tantas anotações assim, ele é até suficiente. Também foi o que eu consegui, o que eu achei juntando pontos no Mercado Livre. Só que o meu primeiro caderno ele tinha 10 matérias, então eu separava 3 matérias para cada idioma, para fazer anotações de cada idioma, e assim ele durou bastante tempo. Como é que eu fazia? Eu uso o Duolingo, como eu sempre falo, eu sou uma ótima defensora desse aplicativo, inclusive Duolingo, se quiser me patrocinar, estamos aí. Eu utilizo o Duolingo, então eu aprendo novas expressões, eu começo geralmente o mês com o Duolingo. Depois, eu comecei assim, agora eu meio que misturo, né? Mas eu tô usando o Duolingo ali, pelo menos 1 ou 2 vezes na semana. No dia que eu tenho que estudar, eu utilizo o Duolingo naquele idioma pelo menos 2 vezes no mês. Eu também utilizo podcasts e eu faço anotações. Então, quando eu vejo que eu já peguei bastante daquele vocabulário, eu vou na parte gramatical. Então, eu faço o seguinte, eu começo pegando bastante vocabulário, sempre traduzo para o inglês, às vezes eu entendo só pelo contexto as palavras. Quando eu vejo aulas, né, que falam sobre apresentações, expressões, e daí eu já vou ali assimilando, repetindo o que é falado nos vídeos e tal. Depois eu faço algumas anotações, ouço também, e eu tento praticar um pouquinho daquilo que eu ouvi. Atualmente, os métodos que eu estudo são o Duolingo, eu também tenho um caderno para fazer anotações, como vocês já viram. Tem um site que se chama lingua.com, ele é muito bom porque eu vejo textos no meu nível, textos em italiano, em francês, em espanhol, no meu nível. E aí você pode ler o texto, depois responder algumas questões de interpretação e algumas palavras que são desconhecidas para mim. Eu anoto e também faço frases com elas, eu vejo como é a pronúncia.
E eu também ouço podcasts. Nos podcasts, por exemplo, no aplicativo Anchor, inclusive a Avante English tem um podcast, que eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar outras plataformas da Avante. Eu ouço podcasts, eu ouço maneiras de se apresentar, eu ouço explicações daquelas palavras. Geralmente são pessoas que falam português e explicam no idioma, né, que eu tô aprendendo dependendo do idioma do dia. Só que tem um podcast muito legal que é o Coffee Break Languages. Nesse podcast, ele é para pessoas que falam inglês, que entendem inglês ou espanhol, mas na maioria das vezes inglês. Por quê? Porque é sempre uma pessoa falando inglês e explicando a expressão do outro idioma, sempre trazendo para o inglês, traduzindo para o inglês. E se a pessoa for aprender inglês, ela tem que entender espanhol. Eu já procurei, não tem áudio em português. Então a vantagem de eu ter começado a aprender inglês antes me ajudou nisso. Então eu também ouço esses podcasts, essas expressões, e isso tem me ajudado bastante. Por fim, eu também tenho grupos no WhatsApp para treinar a conversação, para ganhar vocabulário. E eu gravo vídeos falando em espanhol, em italiano, em francês. Inclusive eu tenho um Instagram, que seria um Instagram para eu compartilhar os meus estudos, que eu vou estar deixando aqui também, que é a Comunidade Poliglota. E lá eu tô dando dicas de aplicativos. Cada dia que eu estudo o idioma, eu falo um pouquinho nos stories, pago um pouquinho de mico. E é assim que eu faço. Você não mistura esses idiomas porque eles são tão parecidos, o espanhol com o italiano, o francês também. Como você consegue? Sim, na hora de falar, principalmente os artigos, né? Tem uns artigos em espanhol que às vezes eu coloco no francês quando eu tô falando francês. Algumas palavrinhas assim, básicas. Só que, assim, eu conheci uma poliglota, né? Eu fui para um evento de uma escola, de um clube de inglês, de imersão em inglês. E eu conheci uma poliglota, eu pedi até pra ela gravar um vídeo que eu vou estar deixando, né? Aqui, um videozinho, né? A foto do vídeo que tá lá no Instagram da Avante English. E eu conversando com ela, eu peguei o contato dela e a gente conversa, né? Às vezes a gente conversa em português, às vezes a gente conversa em inglês. E eu já percebi que às vezes tem algumas palavras, quando ela vai falar inglês, que ela tá falando inglês, ela coloca algumas palavrinhas ali, ela vai falar em espanhol, ela conserta para o inglês e às vezes no português. Isso é super normal, porque o nosso cérebro, eu penso, né, ele vai seguindo uma linha de raciocínio ali no idioma e tal, e tem aquelas palavras. E por conhecer outras palavras que têm o mesmo significado, ele pode acabar misturando. Mas não é nada que me atrapalhe assim totalmente. Por exemplo, quando eu ouço espanhol, eu sei que é espanhol. Quando eu ouço francês, eu sei que é francês. Quando eu ouço italiano, e claro, o inglês, que ele é o mais diferente desses daí. E se você quer saber se eu consigo aprender, sim, eu consigo aprender. Quando eu comecei, eu não entendia. Eu entendi alguma coisa de espanhol, mas, por exemplo, francês, nada. Italiano também, muito pouco, praticamente nada. E agora eu me considero iniciante, eu me considero A1, tanto no francês, como no espanhol, como no italiano. No espanhol, tá vendo? Até na hora que eu vou falar do idioma eu me atrapalho. No espanhol, eu já tenho uma boa noção de várias coisas. Só que assim, na hora de falar, eu sei que eu cometo vários erros. Eu acho que desses idiomas é o que eu tô um pouquinho mais à frente. Só que assim, quando eu ouço francês, eu sei que é francês. Quando eu ouço italiano, eu sei que é italiano. E sim, eu consigo entender, porque quando eu comecei eu não entendia nada. E agora, se eu ouvir algum vídeo de alguma pessoa, principalmente se for um brasileiro falando esses idiomas, que já tem o sotaque, né, de brasileiro, enfim, então fica mais fácil se ele falar de uma maneira mais pausada. Eu já consigo entender bastante coisa que ele tá falando pelo contexto. Então sim, eu consigo aprender, principalmente porque eu treino bastante a escuta e ganho muito vocabulário. Será que é ruim estudar vários idiomas ao mesmo tempo? Então, eu já vi opiniões de várias pessoas e no final eu cheguei a uma conclusão, que é a minha opinião. Por exemplo, claro, né, a minha opinião. Porque assim, se eu decidir que eu não vou estudar mais o francês e o italiano, que eu vou ficar só com o espanhol, tudo bem, né? Mas eu vou sentir falta desses outros idiomas. É bom quando você foca em um e aí você aprende várias coisas, vários termos, várias palavras e depois você vai para outro. Assim como eu no inglês e agora eu posso ir, por exemplo, para o espanhol, ainda mais porque não são tão parecidos, eu não vou misturar tanto. Mas eu pensei, se eu tô conseguindo aprender, então sim, realmente tá sendo possível aprender esses idiomas ao mesmo tempo. Eu tenho um tempo para cada um. Eu ouço um pouquinho de cada e às vezes eu dou uma misturadinha, mas nada que venha afetar tanto, e eu também procuro praticar falando bastante esses idiomas. Então é assim que eu estudo vários idiomas ao mesmo tempo. Se você tem alguma dúvida em relação a esses idiomas, alguma coisa que eu não falei aqui nesse vídeo que você gostaria de saber, comente aqui embaixo que eu vou estar respondendo, ou no Instagram, que eu vou estar deixando o link também, ou talvez eu traga algum outro vídeo falando sobre esse assunto.
Foi isso, espero que vocês tenham gostado e continue acompanhando esse canal para fazer o seu inglês ou algum idioma que você esteja estudando, que eu possa te ajudar também. E avante! Bye, bye!